E o presidente Lula recebeu ontem ministros do Supremo Tribunal Federal para discutir quem vai ocupar a vaga de Luiz Roberto Barroso na corte. Participaram do encontro no Palácio da Alvorada os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o chefe da Casa Civil, Rui Costa, também acompanharam essa conversa. E aí tem uma apuração da Mônica Bergamo. Ela conta na Folha que o presidente Lula não deu indicações claras sobre o nome que deve ser enviado ou indicado. Até agora, o nome que aparece como favorito na disputa é do advogado-geral da União, Jorge Messias. Mas o presidente não afirmou categoricamente, não ali deixou com todas as letras que vai ser o Messias o escolhido. Os ministros também não fizeram uma indicação clara ao presidente, mas não escondem que gostariam que ele indicasse o senador Rodrigo Pacheco. Dizem que um nome fraco pode debilitar a corte. Gilmar Mendes já disse em agosto que a corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente. E o senador Pacheco é o nosso candidato. O STF é jogo para adultos, disse o Gilmar naquela época. Bom, Reinaldo, tem toda essa questão envolvendo a política, né, e a indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, apoiada pelos ministros também. A gente sabe que o presidente Lula, ele não gosta de receber ordens, ultimatos, né, ser pressionado nesse sentido. Será que dessa vez ele vai ceder ou não, na tua avaliação? Veja, eu não considero que os ministros, o Lula recebeu também os ministros, porque o convite foi dele. Sim. Veja, ministros não se convidam para jantar com o presidente, para se encontrar com o presidente. É o presidente que convida os ministros. O convite foi dele. Portanto, ele está fazendo essa ausculta. Portanto, não considero que seja uma pressão. Quando se fala que o Messias é um nome fraco, primeiro, e depois eu quero falar da campanha que é contra o Messias, que é uma campanha, inclusive, mentirosa. Quando se fala que o Messias é um nome fraco, não é que seja um nome fraco, tecnicamente a avaliação não é essa. É um nome fraco ali no Senado. E é muito mais fraco do que o Pacheco, por razões óbvias. O Pacheco seria aprovado sem nenhuma dificuldade. Ao passo que o Messias terá muito mais dificuldades, até porque tem toda a campanha da extrema-direita contra ele, mentirosa, insisto, a gente já fala disso. Né? Então, é normal que o presidente faça essa ausculta, essa avaliação. Como eu considero do jogo que ministros do Supremo e o Supremo em si, que está apanhando tanto, né, o Supremo procure alguma relação um pouco mais pacificada com o Senado. Nós temos de pensar que boa parte do peso do golpismo e dessa loucura que tomou conta do país foi cair nas costas do Supremo. Até agora está nas costas do Supremo. Não fosse o tribunal, especialmente na figura de Alexandre de Moraes, de Gilmar Mendes, também do Roberto Barroso, no comando do Supremo, as coisas seriam bem mais complicadas. Então vamos lá. Ô Diego, eu tenho dificuldade de lidar com a política por critérios que são puramente udenistas, uma referência a velho DN, que são os critérios puramente morais. Assim, as abstrações sobre o dever ser. Do ponto de vista da pureza, tem de ser assim. Né? Então, ministros do Supremo não se metem porque a prerrogativa é do Lula. O Lula não tem que conversar com ninguém. O parlamento não se mete. Não. Para começo de conversa, e eu tenho visto gente que fica escandalizada quando se diz que a escolha de um ministro do Supremo é também política, mas está escandalizada por quê? Ou não sabe o que é política, ou esqueceu, por exemplo, que o nome indicado tem de passar pelo crivo do Senado. O Senado não é uma casa política? Se o Senado não é uma casa política, é o quê? O que é o Senado? É
É um filtro idiota? Não, tem que passar pela CCJ e tem de ter pelo menos 42 votos. Entende? Nós já tivemos ministros ali que passaram... Foi o excelente, o grande Flávio Dino, que eu considero um dos caras mais brilhantes do país. Acho que foram 46 votos. Foi apertado. Porque a direita se armou. Havia um grande receio de que... Havia um grande receio porque o Dino tem posições muito claras. Por exemplo, tem hoje, eu conheço senadores que votaram no Dino que estão arrependidos. E votei nele, olha o que ele está fazendo com as emendas. Fazendo coisa certa, diga-se de passagem. Mas então, você tem um equilíbrio que é também político. O Aristóteles dizia, vamos nós, que a política é o bem supremo, é a arte suprema da sociedade. É aquilo que de melhor a sociedade pode produzir, a política. E ele fazia uma divisão propriamente entre a sua dimensão ética, que busca a felicidade das pessoas, dos indivíduos, e o trabalho com a polis, o exercício com a polis, com a cidade, com as relações entre poderes, não esses poderes da República como os entendemos, mas com as instâncias de poder estabelecidas na sociedade. O político tem de lidar com tudo isso. Não é? Então, quando se fala, que absurdo, não é absurdo nenhum, é um sinal de sanidade, de saúde, que o presidente converse com ministros do Supremo. E mesmo que esses ministros expressem a sua vontade. Porque, afinal de contas, sim, é verdade, eles estão submetidos à grande pressão, ou não estão. Inclusive da imprensa, num dado momento, o bolsonarismo emplacou várias pautas contra o Alexandre de Moraes. Mentirosas, inclusive. Próprias de quem não entende como funciona o judiciário. Mas que foram compradas. Mesmo em meio ao tiroteio dos golpistas. Então, é natural que os ministros digam seria mais harmonioso, nós estamos precisando de uma certa harmonia com o Senado. Jorge Messias vai causar mais dificuldade do que Pacheco. Informe-se o Lula disso, mas a escolha é do Lula. E também não vi ninguém saindo por aí xingando, não. É isso. Porque, sim, o Messias terá adicionalmente a campanha da extrema-direita, a campanha mentirosa, já emendo aqui a coisa, porque aquela história da Dilma, do grampo que vazou... Bessias. Do Bessias, vou mandar o Bessias passar aí para te deixar o documento. Sim. Que ficou parecendo, atenção, gravação ilegal, vazamento do Sérgio Moro ilegal, e se descobriu depois, a Vaza Jato descobriu depois, que era um vazamento seletivo. Ou seja, tinha um monte de outras gravações contemporâneas que indicavam que o Lula não queria ser ministro. Mentira. Aliás, ele resistiu a ser ministro. Atenção, isso são gravações. O Lula não queria ser ministro justamente porque ele achava que iria dar a entender que era uma blindagem. Vai o Sérgio Moro, pinça aquela frase, que suscitou uma leitura óbvia, e o ministro Gilmar Mendes, com base no critério do desvio de finalidade, suspendeu a posse dele como ministro da Casa Civil. E o próprio Gilmar reconheceu depois que o Sérgio Moro manipulou as gravações, porque vieram a público as gravações, outras, né?
E o Lula, na verdade, não queria ser ministro. A Dilma precisava muito que ele fosse, porque o governo estava derretendo, né? E a direita está tratando o Jorge Messias como se ele fosse ali um mero pau-mandado que estivesse disposto a fazer, então, uma ilegalidade. Isso é mentira. Isso é mentira. Uma mentira que, se for essa a escolha do presidente, terá de ser enfrentada. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: eu compreendo e acho que é parte do jogo, que são parte do jogo, porque vem agora a sujeito, essas injunções que são de natureza política, porque é um cargo político. Aí vem assim, olha, a última coisa que conta aí é o notório saber jurídico. Que besteira, que bobagem. Notório saber jurídico, o Rodrigo Pacheco tem, o Jorge Messias tem, né? O Bruno Dantas tem, todos eles têm. A escolha é do presidente da República, da indicação. Salvo engano, o presidente da República é um político. Ou não é um político? É um político. Eleito pelo povo? É político, né? Ele é político. E vai passar por um crivo também político. É justamente aí, é por isso que se fala de poderes que são autônomos, independentes, porém harmônicos. Porque um transita no outro. É natural que seja assim. Você citou aí... Perdão, você citou a Lava Jato, né? Qual isso deixou o presidente melindrado, né, na escolha? Porque ele foi surpreendido nas decisões de muitos ministros, que ele indicou, que o PT indicou, a presidente Dilma Rousseff indicou. Eu estava hoje mais cedo conversando com a Daniela Lima, ela falava que o presidente Lula quer alguém que ele entenda como a pessoa se expressa no mundo, né? Como ela se posiciona no mundo, que a pessoa seja previsível, né? Não que ela seja levada a depender do momento, em que possa surpreendê-lo em alguma decisão. Então, ele procura alguém que seja, sabe, que tenha um posicionamento claro sobre as questões para ele decidir se aquele posicionamento, enfim, é do agrado dele ou não. Sempre uma loteria, né? Veja só, os democratas nos Estados Unidos, quando no poder, indicam democratas, tendo a certeza de que o juiz democrata vai votar com 10 democratas. Sim. E acontece 99% das vezes. A mesma coisa faz os republicanos e também acontece em 99% das vezes, ou o Trump não seria nem candidato. E, no entanto, ele é presidente dos Estados Unidos de novo. Eu já disse que aqui no Brasil os ministros são mais autônomos em relação a quem os indica. A tradição é essa, exceção feita até agora ao Nunes Marques e ao André Mendonça, que sempre votaram com teses bolsonaristas. Veja só, quando você indica um ministro e ele passa no STF, ele pode ficar lá até os 75 anos. Querido, ele faz o que ele quer a partir daí, né? Ele pode ter um bom espírito no seguinte sentido: olha, aquilo com que eu concordar muito bem, o que não, acabou. Isso é o que eu chamo de bom espírito, independente. E pode ter uma outra coisa, que é o seguinte: eu vou prometer matar a bola no peito para ser indicado. Depois que eu fui indicado e posso ficar aqui até os 75 anos, aí eu vou fazer questão de votar contra os interesses do governo para mostrar que eu sou independente. Quem faz questão de votar contra os interesses do governo para mostrar que é independente não é independente. Então, sim, houve decisões. Eu, por exemplo, discordei. É escrito, né? 2018. Eu discordei quando, por 6-5, o Supremo rejeitou o habeas corpus preventivo para o Lula. Porque a jurisprudência de então permitia a prisão antes do trânsito em julgado. Não é que impusesse, ela permitia. É diferente.
diferente de impor. Ora, tem que ter uma razão para prender antes do trânsito em julgado. É permitido? É, mas também pode ser que não. O Lula estava se comportando dentro das regras do jogo. E estava na cara que o Sérgio Moro iria mandar prendê-lo antes do trânsito em julgado. Portanto, o risco era iminente e real. E mesmo assim, o habeas corpus foi negado por 6-5. E eu já fiz a contabilidade aqui. 6 dos 5 que negaram foram indicados pelo PT. Mulher, homem, não interessa. Então, não, eu quero alguém que vá fazer rigorosamente o que eu quero. Isso não se tem. Por exemplo, qualquer um sabe que, ao contrário do que diz a extrema-direita, o Lula não gosta do excesso de intervenção do Flávio Dino nas emendas. O que ele vê como excesso de intervenção. Por que ele não gosta, Diego? Isso cria dificuldades com o Congresso, e o Congresso os atribui a quem? Ao presidente, governo. Pelo Lula, o Dino ficaria meio longe disso. Mas o Dino acho que não tem mesmo de ficar longe. Aliás, eu acho que a execução obrigatória é inconstitucional. Isso ainda vai ser julgado. Então, você não consegue impor a sua vontade ao ministro, nenhum deles que chega lá, não nesse arco em que o Lula está, da centro-direita para os progressistas, não acho que se impõe a vontade de ninguém. Agora, que evidentemente houve no passado quem tenha votado de uma maneira complicada para o Lula, teve, mas não é isso que traumatizou, acho eu. Quer dizer, não é assim, o Lula não vota no negro porque escolheu um negro e olha o que o Joaquim Barbosa fez com o PT. Acho que o Joaquim Barbosa foi, com a devida vênia, não foi um ministro dos mais apreciáveis, a meu juízo, e acho que foi um péssimo presidente do Supremo. Mas não porque ele era negro, porque reunia outras características. Enfim, um outro entendimento vindo do Ministério Público, uma coisa excessivamente acusatória, enfim, isso é uma avaliação minha. De qualquer modo, a tese é normal, é justo e é correto que um presidente da República se ocupe, dado o pressuposto do notório saber jurídico, que ele se preocupe com a questão política e do equilíbrio político. Daqui a pouco nós vamos falar de coisas que vão passar pelo Senado e pela presidência do Congresso, que recomendariam, por exemplo, que o presidente estivesse relativamente bem com o Davi Alcolumbre. Porque, afinal de contas, Davi Alcolumbre é o presidente do Congresso, é o presidente do Senado. E ele tem todo direito de ter preferências para o Supremo. Isso é do jogo. A gente não pode tirar uma das duas dimensões que Aristóteles coloca da política corretamente, a gente não pode tirar, que é a dimensão da polis, e ficar apenas na dimensão da felicidade individual e dos critérios estritos de justiça. Que, são importantíssimos, mas tem a dimensão política, porque depois, quem tem que lidar com um Congresso conflagrado não é aquele que defende uma tese bonitinha, bacana, legal, tal, justa, com a qual eu até posso concordar, é o presidente. Eu coloco uma questão aqui para encerrar essa fase da nossa conversa. Vem cá, e se o Alcolumbre tivesse cedido, como cedeu Mota, as pressões dos bolsonaristas no que concerne a anistia? Ou mesmo a dosimetria? E se ele tivesse falado, tá bom, vamos nessa? A gente estaria com outro ambiente político. E, no entanto, ele resistiu.
E aí, a hora dessa resistência, a gente considera positivo. Depois, a hora que ele quer ter alguma voz ativa na indicação para ministro do Supremo, a gente acha que é injusto. Aí não serve. Ele serve quando não serve, mas não serve quando não nos serve. Isso é parte do jogo. Por isso que eu falei do denismo. O denismo é que tendia a ver tudo pelo filtro da moral. Olha, moral estrita. Que nem agora, a Gleisi Hoffmann, vamos falar dela. Ou tá com o governo, não tem cargo. Essa é a regra do jogo. Eu posso não gostar, vamos fazer outra regra. Né? Então, é uma pressão que faz sentido. É uma articulação que faz sentido. Acho que o Supremo estará bem se estiver com o Pacheco, acho que o Supremo estará bem se estiver com o Messias, do ponto de vista técnico, e com o Bruno Dantas, do ponto de vista... Todos têm notório saber jurídico. Eu tenho visto gente falar, fulano não tem notório saber jurídico. Gente que não sabe fazer o O com um copo, acusando o outro de não ter notório saber jurídico. Notório saber jurídico ali é pressuposto. Tem. Pode não ser o Cesare Beccaria, ou, enfim, o Ferrazoli, bom, mas tem. Agora, cada um deles está num ponto de ancoragem ou está num ponto de equilíbrio político. Com qual Lula, o que o Lula vai escolher? Vamos ver. A ver.